Boa tarde, estamos de volta com a nossa última parte, né, do módulo 1. Gostaria de convidar agora dois professores aqui da UFSCar, nossos colegas, professor Rafael Aroca e professor Ricardo Minotti, para proferir a palestra Laboratório Remoto no Departamento de Computação da UFSCar. O professor Rafael Aroca é doutor em Engenharia Elétrica e de Computação pela UFRN e mestre em Engenharia Mecânica na área de Mecatrônica pela ESC-USP. Graduou-se em Bacharelado em Informática pelo ICMC da USP, além de ser técnico em Eletrônica. Trabalhou em diversas empresas na área de rede de computadores, sistemas de informações e sistemas embarcados. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Computação da UFSCar e diretor executivo da Agência de Inovação da UFSCar. Na UFSCar atuou em disciplinas e pesquisas na área de impressão 3D, sistemas embarcados, instrumentação e robótica. O professor Ricardo Minotti possui doutorado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela USP, mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo e graduação em Engenharia da Computação pela Universidade do Oeste Paulista. Atualmente é professor associado da UFSCar, onde atua desde 2011. Coordenou o curso de Engenharia de Computação de 2016 a 2020. Tem experiências na área de ciências da computação, com ênfase em arquitetura de computadores, computação reconfigurável e compiladores. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Rafael e do professor Ricardo, e a palavra é com vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, eu sou o Rafael, como a professora Cali apresentou. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre o trabalho que a gente desenvolveu, né? E agradecer o convite também do professor Fred, do professor Conrado, né? Para a gente estar aqui com vocês, né? Parabenizando o evento. A gente fez um trabalho aqui em conjunto, né? O professor Menotti vai estar passando os slides, porque depois ele vai dar continuação. Se puder passar, Menotti, por favor. Gente, então uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, no ano passado, eu acompanhei, né, assisti o primeiro CER7, e lá no primeiro CER7 teve a apresentação do professor Gustavo Alves, né, onde ele falou de laboratórios remotos e virtuais, e o próprio professor Menotti também falou dessa questão dentro da UFSCar, dentro do CCT, né? Então, eu queria compartilhar que isso foi uma semente plantada um ano atrás, um pouco mais de um ano, né, em agosto de 2020, lá no primeiro CER7, que motivou a gente a fazer esse trabalho, né? Então, queria deixar esse testemunho aí, que o primeiro CER7 já gerou essa motivação para o trabalho que a gente apresenta hoje. Então, se puder passar, por favor, Menotti. E aí, gente, todo mundo sabe, né, mas vamos reforçar por que a gente quer fazer um laboratório remoto ou mesmo presencial, né? Está mais do que comprovado e consolidada a importância das atividades práticas em laboratório, né? Eu só queria compartilhar com vocês uma frase aí que a gente acha muito interessante do professor Seymour Papert, né, lá do MIT. Esse professor faleceu recentemente, né, mas ele falava que o conhecimento é só parte do entendimento, né? Ele falava que o entendimento genuíno vem da experiência mão na massa, né? Então, você tem que ter o conhecimento, você precisa aplicar uma experiência mão na massa, né? Inclusive, ele motivou a criação de vários produtos, como o Lego Mindstorms e outros, né? Se puder passar, Menotti, por favor. E aí, pessoal, já que a gente tem aí uma visão bastante heterogênea no CCT, né, muito multidisciplinar, a gente quis contextualizar vocês, né, por que a gente está falando do Arduino ao FPGA, né, para todo mundo poder entender. Então, o pessoal costuma brincar, né, tem alguns colegas que brincam que o Arduino é tão barato e popular, né, um hardware popular, o pessoal usa em escolas,
que você vai na padaria, pede 6 pãezinhos, às vezes vem um Arduino de brinde, né? Porque é um dispositivo que em São Carlos você compra até ali no camelô, né? Por R$30, né? Um dispositivo barato, mas limitado, né? Então, a gente está colocando aí como um extremo, né? Do que a gente chama de computação embarcada, né? Que eu já vou falar rapidinho. E aí a gente tem diversas opções, modelos, né, de processadores e dispositivos, até chegar no que a gente chama de FPGA, que é a especialidade do professor Menotti, ele vai falar daqui a pouquinho, que é um sistema reconfigurável. Você pode criar qualquer circuito dentro de um único chip. Então, você pode, enquanto no Arduino, Intel, AMD, ARM, né, a gente tem processadores prontos, no FPGA você cria o seu processador, por exemplo, né, entre várias outras aplicações. Então, no nosso laboratório remoto, a gente vai de uma opção mais modesta, digamos assim, até a mais sofisticada. E aí, sistemas embarcados, pessoal, o que é um sistema embarcado, né? Existem aí pesquisas, né, que dizem que até 98% dos processadores do mundo podem estar em sistemas embarcados. Então, você pega uma televisão, uma câmera, uma impressora, um videogame, né, forno de micro-ondas, robô, carro, máquina de lavar, e a gente pode ficar aqui a apresentação inteira dando exemplo de sistemas embarcados. Então, são pequenos computadores que estão controlando um equipamento, né? Por exemplo, estamos aqui no contexto da Covid-19, um respirador, né, um ventilador mecânico, ali dentro tem um sistema embarcado, que lê sensores, controla válvulas, atuadores, monitora parâmetros do paciente, né? Hoje, um carro, a gente chega a ter 1/3 do custo de um carro em sistemas embarcados, 1/3 em propulsão, 1/3 em carroceria, 1/3 em sistemas embarcados, sensores, eletrônica, atuadores, etc. Né? Menotti, se puder passar. E aí, no contexto do DC, né, do Departamento de Computação da UFSCar, computação é um curso bastante prático, né, a gente tem várias disciplinas práticas, lógica digital, comunicação de dados, sistemas embarcados, microcontroladores, e por aí vai, né. E agora a gente tem, como todos sabem, essa dificuldade de acesso aos laboratórios, né, então, a gente começou a pensar numa solução para acessar os equipamentos embarcados que estão nos laboratórios à distância, né? Isso sem falar que tem uma outra questão, né? Não é só o acesso ao dispositivo. Às vezes a gente precisa de um software sofisticado, específico para a programação de sistemas embarcados, que às vezes a gente precisa de licença, ou precisa de 10 GB para instalar, né? Então, não dá para instalar também no computador de todo mundo, né? Então, a gente quis tornar tudo isso acessível via web, tá? Sem precisar instalar absolutamente nada no PC de quem está acessando, né? Então, você simplesmente acessa um site web, né? Evitando a necessidade de instalar qualquer software. Se puder passar, Menotti, por favor. Então, gente, nossa solução tem aqui um diagrama de alto nível, tá? Uma visão geral do que a gente tem implementado nesse laboratório remoto, né, do Departamento de Computação da UFSCar. Basicamente é um servidor web, então a gente acessa isso via web, né, e aí a gente tem um dispositivo que pode ser um Arduino, pode ser um FPGA, pode ser uma placa ESP32, né, ligado nesse servidor, né, que fornece a página web, e aí a gente tem um sistema de agendamento. Então, o interessado que vai usar esse equipamento, ele agenda, né? Após a confirmação, o Menotti vai demonstrar para vocês, confirmação do agendamento, ele recebe um e-mail com um link. Quando ele clica naquele link, ele tem acesso ao dispositivo real, né? Não é uma simulação, ele consegue programar e controlar o dispositivo real e visualizar em uma câmera. Então, aqui a gente tem internet, tem um computador aqui do lado da nuvenzinha da internet, né? Isso está conectado num roteador, e aí a gente tem aqui parece um notebook, um netbook, então um computador de baixa performance aqui que está como exemplo, né, de servidor, e aí a gente consegue conectar dispositivos. O Menotti está apontando aí com o mouse para vocês, por exemplo, você tem um Arduino aí ligado, e a gente pode conectar diferentes sensores, atuadores, né? Então, isso vai além do dispositivo. A gente pode testar um sensor, um atuador, uma comunicação de rede, tá? Pode passar, por favor, Menotti. Então, aqui a tela de agendamento, daqui a pouquinho o Menotti mostra o e-mail que chega, né? Então,
a gente usou um software livre e adaptou ele, né? Então a gente faz um login, coloca qual dia e hora a gente quer usar qual equipamento, na hora que salva, o professor responsável recebe um e-mail, quando ele confirma, o aluno interessado, né, o discente que está fazendo a disciplina, recebe um e-mail autorizando com o link. Pode passar, Menotti, por favor. Gente, então essa é a tela, né? Vamos dizer assim, uma versão inicial da nossa ferramenta, né? Não é uma tela bonita, digamos assim, mas ela é totalmente funcional, né? Então, nessa tela, a gente tem um editor onde a gente programa, a gente coloca o software que vai para o dispositivo embarcado, né? A gente tem um botão para compilar, que é transformar de linguagem de programação em código de máquina, que vai ser armazenado na memória do dispositivo, né? E a gente tem acesso à câmera e também à porta serial, que é para ver o que está acontecendo com o dispositivo, né? Por exemplo, se a gente ligar um sensor de temperatura, a gente consegue ver a leitura desse sensor, né? Pode passar, Menotti, por favor. E aí, gente, aqui queria fazer uma propaganda rápida também, né, que a gente não está usando essa ferramenta na disciplina, né, uma ferramenta que a gente desenvolveu aí no contexto do Covid, lá no Departamento de Computação, que chama Projeto BIPS, tá? É BIPSnet BR, caso alguém queira conhecer mais, para tornar mais fácil a programação de dispositivos embarcados para quem não é especialista em computação. Então, vou dar um exemplo prático aqui, né, para quem tiver interesse. Houve uma demanda aí na Unesp de monitorar uma estufa, né, acho que guarda ovos, né, controlar o ligue e desligue e monitorar a temperatura e umidade, né. Então, com essa ferramenta que a gente desenvolveu, e usando uma plaquinha aí que custa cerca de R$40, a gente consegue programar usando blocos, né, então uma linguagem de blocos, que encaixa blocos, conectar isso na internet e monitorar em tempo real o gráfico, né? Então, esse gráfico que aparece aí à direita é um gráfico que a gente pode monitorar em tempo real. Então, mas caso alguém precise, queira monitorar um sensor, alguma coisa no laboratório à distância, isso é relativamente barato e acessível, né, usando essa ferramenta, né? Inclusive, já teve um TCC aí bem recente lá no Departamento de Computação que embasou esse trabalho, tá? Pode passar, Menotti, era só uma propaganda. Eu agradeço até o momento e aí o Menotti dá continuidade. Obrigado por enquanto. Bom, eu também agradeço aí o convite para participar da segunda edição do evento, né? Então, o que o Rafael explicou aí foi o ponto de partida da adaptação que eu fiz para usar o mesmo sistema, né, de agendamento com os FPGAs, né? Então, o Rafael me forneceu todo esse aparato e me deu uma grande ajuda aí para viabilizar isso. Então, só para contextualizar para vocês, o que a gente faz na minha disciplina, na área, é lógica digital, então é construir hardware. Então, a gente faz hardware como esse que está aqui na figura, e para isso a gente tem várias ferramentas. Então, temos tabelas, né, expressões lógicas, diagramas de Venn, mapas de Carnot, uma série de coisas. Então, isso tem a ver com os fundamentos da computação, as coisas mais básicas da computação ali, do hardware, né? Bom, e para usar FPGAs, a vantagem de a gente usar esse tipo de hardware nessa disciplina é que a gente consegue implementar mesmo um circuito do zero. Então, o estudante projeta aquele circuito a partir dos requisitos, né? Ele não só pode simular esse circuito, como ele pode testar na prática mesmo, no hardware lá, configurando esse circuito numa placa de FPGA, né? Então, aqui tem o fluxo de trabalho para usar essa tecnologia, que eu vou explicar brevemente, né? Então, a gente começa fazendo um projeto. Esse projeto pode ser feito com esquemático, que é desenhando, mas isso é inviável para projetos grandes. Então, normalmente, a gente usa linguagens de descrição de hardware, como Verilog e VHDL. Aí, depois que a gente projeta, então, a gente pode usar alguns modelos, algumas coisas prontas para isso, e projeta o sistema. A gente vai fazer uma síntese e verificar se aquilo está coerente, se tem erros no código, coisas do tipo. Isso já dá uma simulação comportamental para a gente, tá? Tudo isso é simples de fazer em casa, o estudante poderia fazer com facilidade, né? Agora, quando a gente vai para a segunda metade aqui, que é o que eu vou explicar, aí a gente depende de equipamento específico, de software específico, né? Usar aquelas placas lá que o Rafael acabou de mostrar, uma placa daquela de FPGA, temos que ter
o software do fabricante da placa, só para instalar, seriam 5, 6 GB de software para baixar e instalar no laptop ou no computador pessoal de um estudante. Então seria inviável de fazer isso, né, exigir que todos os estudantes tivessem isso instalado em casa. Então o que a gente fez foi adaptar esse sistema de agendamento e colocar essa segunda parte aqui para rodar de forma remota, né? Então a primeira parte a gente faz com simulação, via web também, numa ferramenta que já existia, pronto, e a segunda parte a gente faz de forma remota. Então a primeira parte é uma ferramenta que está aberta, aí, que se chama EDA Playground. A gente consegue colocar o código aqui do hardware, então isso não é um programa, é a descrição de um hardware. A gente tem a implementação dele aqui e tem o teste aqui, tá? E a gente vai clicar no botãozinho e simular e ver se isso funciona. Então ele vai dar para a gente umas simulações com as saídas para ver se tem o comportamento esperado, né? Esse link, inclusive, é um link válido, vocês podem testar se quiserem aí experimentar, alterar esse modelo. Então isso é uma coisa muito interessante, que você pode dar um modelo para o estudante com esse link, ele parte desse modelo básico, vamos dizer assim, ele pode completar ali o código, você pode dar um exercício que ele tenha que avançar um pouco mais, e depois ele entrega um outro link de volta, né? Então você facilita a entrega dos trabalhos, não tem que ficar trocando arquivos para lá e para cá. Então ele recebe um link base e os estudantes devolvem, ou os grupos, né, devolvem um outro link baseado naquele link original modificado com a tarefa dele. Então isso ajuda muito. Agora, na segunda parte, aí a coisa complica totalmente. Por quê? Porque a gente precisa do hardware do fabricante, do software específico do fabricante. Então isso, eu sabia que era possível de fazer, né, um acesso remoto, fazer por linhas de comando, sem ter que estar lá com a tela, né, do computador do laboratório visível, mas o problema era gerenciar o acesso. E aí o aparato aí do Rafael caiu como uma luva, aí, né? Juntando a inspiração lá do professor Gustavo de fazer o laboratório remoto. Então o que a gente faz então é ter lá na bancada o computador com todo o software necessário instalado, a placa que a gente vai usar aqui está em detalhe e uma câmera filmando ela. Então aqui está o detalhe. Aí a gente pode ainda colocar alguns periféricos, não estão instalados ainda, mas seria possível colocar. E como o Rafael mostrou, o estudante vai lá, faz um agendamento, ele recebe um e-mail desse jeito aqui, ó. Ele recebe um e-mail sobre o laboratório e ele tem um link, né? Então tem uma chave de acesso aqui que vai ser válido somente naquela janela de horário que ele vai fazer uso do equipamento. Então eles vão se revezando aí para acessar o equipamento físico que está lá no departamento de computação, que a gente espera poder demonstrar. Então a minha interface aqui é mais simples um pouco, eu simplifiquei a do Rafael porque ele tem outras necessidades lá que eu não tinha. Então basicamente tem o código aqui, temos exemplos pré-concebidos que o estudante pode carregar e depois ele pode alterar aqui esses exemplos e salvar e mandar para a placa, né? E aí quando ele faz isso, tem um processo que pode ser um pouco demorado. Para essa placa, que é uma placa de embarcados, uma placa simples, apesar do log extenso que vai aparecendo ali embaixo, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, gera lá umas 1.500 linhas com detalhes do que está acontecendo, né? Ele demora em torno de 3 minutos, mas existem kits de FPGA, as placas para computação de alto desempenho, que isso aqui poderia demorar 2 horas, por exemplo, para processar. Então aí eu volto nesse assunto lá nos trabalhos futuros ou nas sugestões de melhoria, né? Então depois que ele termina isso aqui, no nosso caso são 3 minutinhos só para os projetos que a gente tem nessa placa, ele consegue ver o resultado na câmera, né? Ele tem lá uma visualização. Essa câmera, inclusive, independe do agendamento, né? Todos os estudantes, ou o grupo todo de estudantes, ou a sala toda poderia ver a placa ao mesmo tempo, mas quem está fazendo a programação da placa, quem está interferindo no experimento é só aquele que teve acesso ao agendamento, né? Bom, a gente vai passar para uma demo aqui. Vocês podem abrir esses 2 links para vocês verem, tá? O professor Rafael vai me dar aqui algumas orientações aí, mas vocês podem ver aí de casa tanto a placa de FPGAs que está lá na minha sala do DC. Tá, eu estava lá, caiu uma chuva lá tremenda, eu vim correndo para casa e deixei ela ligada lá, falei, bom, espero que não caia nem a rede nem a energia lá. Eu acabei de testar, ela tá por lá ainda. E essa placa aqui é uma placa de Arduino que está em algum lugar que eu não sei, que o professor Rafael disponibilizou aí. Vocês podem abrir esses 2 links
para vocês verem as placas enquanto a gente vai fazendo os experimentos aqui. E agora eu aguardo as orientações aí do Rafael. O que eu tenho que fazer aqui, Rafael? Eu vou mostrar só a minha placa aqui e vou dar um comando para ela abrir lá. Então, aqui está a interface da câmera. Então, se vocês abriram aquele link, vocês vão estar vendo essa placa aqui. O projeto que está carregado lá é um semáforo. Então, essa luzinha aqui é a luz do pedestre. Então, ela está fechada para o pedestre e aberta para o carro. Ó. O carro aqui está verde. Então, quando o pedestre pressiona um botão lá para atravessar, ele vai ficar amarelo aqui para o carro e vai abrir depois, né? Vai fechar para o carro e abrir para o pedestre. É diferente porque o do pedestre não tem o amarelo, ele fica vermelho piscante antes de fechar. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é trocar esse exemplo. Está amarelo agora e vai ficar vermelho. Né? Vai ficar vermelho e vai abrir para o pedestre. E vocês vão notar, se vocês estão acompanhando por outra aba, aí vocês vão notar que aqui não fica amarelo, ele só pisca e vai para frente. Bom, da minha parte aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu posso agendar aqui. Venho aqui, só para vocês verem como é que funciona. Tem que iniciar a sessão. Tá tudo salvo, vamos ver se a gente faz isso rapidinho, sem estourar o tempo. Então eu venho agendar aqui, coloco aqui, ó, teste. Só teste tá bom, né? E a gente tem que colocar uma janela. A janela de tempo, no meu caso aqui, é fixa. Então agora são 15h58, eu vou colocar aqui às 16 horas. O início. Enquanto isso a gente pode ir fazendo, mostrando outras partes, enquanto eu não altero. E eu faço o evento aprovado porque eu sou administrador, o monitor da disciplina também é administrador, ele pode aprovar as janelas de tempo, é só para alguém não monopolizar o uso, né? Mas o estudante ele não faz o evento aprovado, ele vai agendando e a gente vai aprovando, né? Então a gente coloca aqui e tem o link lá no e-mail, vai receber o link no e-mail. O Rafael tem aqui a outra placa, né? Essa aqui é o Arduino. Você quer explicar alguma coisa aí, Rafael? O que a gente fez, mais para efeito de demonstração aqui no SER7, né? Esse é um Arduino, bem um dispositivo popular, né? Que muita gente tem em casa, mas como nem todo mundo tem, está disponível para programação remota, no nosso laboratório remoto. E o que a gente fez, né? Quando a gente usa na disciplina, a cada semana varia o que está conectado nele. O que a gente tem aí, dá para ver alguns cabinhos ligados, né? A gente tem um sensor de temperatura, né, conectado, e um relé, né? O relé é um dispositivo eletromecânico, né, que através de uma saída digital a gente aciona cargas de maior potência, né? Então, a gente pode monitorar esse sensor de temperatura, a gente pode fazer um programa para isso e controlar uma lâmpada. Na verdade, se vocês estiverem enxergando eu, Rafael, aqui na câmera, tem um abajur da minha filha aqui, todo bonitinho, cor-de-rosa, que a gente pode ligar à distância, né? Então esse é um exemplo que a gente vai fazer, né? Lembrando que é bastante flexível, que pode ser feito, e que isso pode ser várias pessoas ao mesmo tempo. Então, como o Menotti falou, só uma pessoa consegue programar, mas outras pessoas podem estar visualizando e até vendo a saída do dispositivo. Ô Menotti, então, se você puder colocar aí no terminal para a gente ver a leitura serial, né? Aí, o que a gente tem? Se der certo, se a conexão... justo agora, acho que não vai funcionar a conexão. Deixa eu recarregar aqui a página, Rafael. Tá bom. A gente tá dando desconectado direto. Eu vou regravar aqui o nosso dispositivo. A gente ainda tem uns minutos. Então, eu recompilei o programa que está aqui no Arduino, né? Ele foi regravado e imagino que deveria funcionar a conexão. Tá bom. Enquanto isso, Rafael, eu abri aquele link do agendamento, olha, então ele abriu às 16, né, até às 16h15. Então ele está liberado nesse momento, aqui tem os códigos que eu falei para vocês, e está lá com o semáforo, né? Então eu coloquei o código aqui das cores,
salvei e vou sintetizar na placa. Então vocês vão perceber se isso der certo, né? Se funcionar. Ao vivo nunca funciona, né? Vai aparecer aquele processo que eu falei para vocês, que demora em torno de 3 minutos aqui. Ele vai passando aqui embaixo, você consegue ter algum feedback do que está acontecendo, e nesse link aqui, que é o da câmera, isso, ó, a câmera que está lá na minha sala, está aqui o semáforo, né? Quando terminar aquele processo lá, as luzes apagam todas, porque ele está trocando o hardware da placa, e aí vai aparecer, essas luzes aqui começam a piscar com várias cores, porque é isso que está determinado aqui nesse código. Então a gente faz uma combinação de cores aqui, e ela começa a piscar em cores aleatórias. Tá? Então isso vocês conseguem ver no link que está lá na placa. Rafael conseguiu refazer aí? Bom, agora sim, ó, agora conectou aqui, Rafael. Ok, obrigado, Menotti. Então, o que está aparecendo aí, né, é o número de milissegundos desde que a placa foi ligada, né, e a leitura de uma entrada analógica, né, a gente tem as entradas digitais, que é 0, 1, né, tem tensão ou não tem tensão, e as analógicas. Na entrada analógica a gente colocou um sensor de temperatura que está lá medindo 27,8 graus, né, então, esse é um exemplo de sensor, a gente trabalha com vários outros sensores, né, com vários outros testes. E aqui, eu não sei se a imagem da minha câmera está aparecendo, a gente vai regravar o programa, então ele vai desconectar, lá, desconectou, né, e agora o que a gente colocou é para fazer um acionamento do relé, né, do dispositivo eletromecânico que controla uma lâmpada que está aqui e deveria ligar também, né, a distância. Vou tirar o terminal, Rafael, e vou colocar a câmera para o pessoal que não abriu o link poder ver aqui. Então tá aqui a placa e a tua câmera está aparecendo também. Não estou te ouvindo, Rafael. Acho que a audiência também não. Eu estava verificando aqui, eu desliguei a câmera rapidinho para verificar. Pronto. Agora, a gente consegue ver o LED, né, ali vermelho, acendendo e apagando no relé, que está aí na tela da câmera que o Menotti está mostrando para a gente. E se estiver aparecendo a minha imagem, pessoa, Rafael, quando esse relé aciona, né, que está acendendo o LED vermelho, a gente vê um abajur aqui acendendo e apagando. Isso poderia ser uma bomba, por exemplo, bombeando água, poderia ser uma válvula, poderia ser algum atuador que está num laboratório que a gente está controlando à distância, né? Então, basicamente, é isso. Se quiser dar continuidade, Menotti, para os trabalhos futuros. Legal. Aqui a minha placa aqui ainda está, deixa eu ver se ela está processando aqui. Vamos ver. Está aqui o meu log, olha só, é aquele comprido. Deixa eu ver se ele terminou. Vamos lá para o final. Ainda não terminou, ele está processando aqui ainda. Bom, terminou agora. Vamos ver aqui na placa. Bom, estão vendo que ele acende de cores diferentes agora. Agora temos lá um azul, verde, ciano, magenta. Então é um outro exemplo, né, que estava lá pronto, pré-configurado, mas que os estudantes poderiam carregar e modificar como quisessem para ter o acesso e testar na placa. Voltando aqui então, agora fazemos aqui em conjunto o que a gente precisaria melhorar, né? Então esse é um protótipo que a gente está testando, algumas possibilidades que a gente vê, integrar e melhorar essas interfaces e escalar para várias placas. Então hoje a gente tem um servidor rodando esse agendamento, e a mesma máquina está ligada a essa placa. Se a gente quisesse escalar isso para ter 3, 4, 10, 20 placas, seria mais interessante a gente fazer um agendamento centralizado, né? E não rodar 20 instâncias desse sistema com agendas separadas, etc. Né? E aquele processo que eu falei para vocês, que nessa placa está rapidinho aqui de 3 minutos, pode demorar horas em outros kits. Né? Então, uma coisa interessante seria tornar essa compilação, essa síntese, independente do uso, né,
que a gente está chamando aqui de download, é que a gente usa para os FPGAs, é colocar a configuração lá na placa, ou programar mesmo o Arduino. Isso poderia ser independente, ou seja, ele vai fazendo compilações, testes, ver se está tudo certo. Aquela síntese que para FPGA é sempre muito demorada com determinadas placas, ele pode fazer isso independente do acesso físico ao equipamento. E aí, quando ele tem tudo pronto, ele só vai lá e diz assim, eu quero alocar agora uma placa, e pode até ser independente de agendamento, né? Ele vai lá, só aloca a placa, vê o que está acontecendo, e já desaloca rapidinho, né? Não precisa esse tempo todo de compilação de síntese ser usado exclusivamente para ele, porque ele não está usando o equipamento naquela hora. Rafael, lembra de alguma outra coisa que a gente poderia complementar aqui nessa plataforma? Acho que é bem isso, Menotti. Estou alinhado com você aí, acho que você já colocou bem colocado aí os planos futuros. Tá bom, então agradecemos aí, estamos à disposição para perguntas. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Rafael Aroca e professor Ricardo Menotti, por compartilhar essa riquíssima experiência aí dos laboratórios remotos.